Olá, alunos do quarto ano, vamos iniciar a nossa videoaula de língua portuguesa, que será sobre infográfico e poema visual. Bom, então vamos iniciar com esse exercício que tem um infográfico, tá? O infográfico é um gênero textual que combina imagens com frases ou pequenos trechos, né, de textos que facilitam a informação, a leitura das informações. Vamos ver o que diz esse infográfico. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. É verdade. Aqui no balãozinho vermelho, 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Agora, imaginem só nessa situação que estamos, dessa pandemia, 1,1 bilhão de pessoas sem água potável. Bem difícil, não? Vamos continuar. Consumo humano de água no mundo. Média consumida diariamente. Então, aqui nesses bonequinhos, nós temos a média de consumo de água das pessoas desses países. Vamos observar. Olha só, o primeiro bonequinho, ele é do Canadá, é o canadense. E o canadense utiliza 600 litros de água. Olha só quanta água acaba sendo desperdiçada no meio dessa utilização exagerada, né? Vamos ao norte-americano. O norte-americano utiliza 350 litros. O japonês, 350 litros também. O europeu, 200 litros. Já diminuiu, mas ainda assim é muito, né? O brasileiro, 187 litros. Mas, apesar de não ter justificativa para o exagero de utilização da água, mas vamos pensar um pouco. O Brasil é um país que o seu território, a maioria é bem quente, né? Então, isso explica um pouco da quantidade de água. Africano, da região de subsaariana, ele utiliza até 20 litros. Então, observem aí que uns com muito e outros com tão pouco. Quer dizer, o africano, ele não utiliza nem o mínimo que se deveria para sobreviver, né? Para o bem-estar dele. O infográfico, ele também dá algumas dicas de economia de água, né? Então, eu tenho fazendo economia, simulação de consumo moderado de água para uma pessoa em um apartamento. Então, olha só, um banho seria de 8 minutos, descarga 3 vezes ao dia. Vocês já pararam para pensar em todas as vezes que utilizamos o banheiro, temos a descarga, quantos e quantos litros de água não são despejados? Porque por mais que a torneira esteja ali acoplada, a tubulação esteja acoplada com o nosso o vaso sanitário, ele ainda assim, a água que vem de lá é uma água que
pode ser consumida, né? Perto da qualidade da água de outros países, a nossa ainda é bem boa mesmo. Então, eu tenho lavar as mãos. Se eu lavar as mãos 4 vezes, eu vou gastar 3,2 litros de água. Escovar os dentes 3 vezes ao dia, 2,4 litros. Água potável para beber, 2 litros. Essa realmente é importante, né? Não tem como dispensar esse beber água, ok? Então, olha, um ser humano, se ele seguisse essas dicas de economia, gastaríamos 49,6 litros, né? Então, é uma grande economia mesmo. Bom, vamos dar continuidade. Perceba como a união entre imagem e palavra oferece ao leitor uma informação mais direta. Realmente, imaginem só se o infográfico fosse apenas texto, né? Talvez demoraríamos mais para ler, para entender. Antes mesmo de analisarmos os dados, sabemos que os canadenses gastam em média muito mais água do que os brasileiros. Realmente, né? A gente vê que o boneco do canadense, ele tá todo azul e os outros nem tanto, o que acaba chamando a nossa atenção para esse fato, né? E aí vamos aos exercícios. Agora você produzirá um infográfico. Então, vocês vão fazer um infográfico no caderno de vocês, ok? Vou passar para o próximo slide com o restante das instruções para fazer o infográfico. Bom, então, ainda falando do infográfico que vocês farão, vamos à questão número 1. Pesquise como é possível economizar água em algumas situações do cotidiano de uma casa, como lavar roupas, lavar louça, preparar alimentos, escovar os dentes, tomar banho, etc. Bom, quando eu penso nessas situações em que eu preciso e devo economizar água, eu lembro dos dias que falta água. Sempre conseguimos, de alguma forma, fazer todas essas coisas, ou pelo menos a metade delas. Então, vamos pensar em dias que estamos realmente sem água. Como fazemos para economizar o pouco que temos? E aí, o próximo exercício, ele pede que no caderno reúna todas as informações que encontrar a respeito do consumo de água dos seguintes itens: chuveiro, vaso sanitário, pia do banheiro, máquina de lavar e pia da cozinha. Então, você vai ver como que é o gasto de água com esses itens, ok? Questão número 2. Para cada um dos itens, escreva um parágrafo com uma dica de economia de água. Não esqueça de colocar um subtítulo em cada parágrafo. E, se possível, forneça alguns dados numéricos para reforçar o apelo. Vejam o exemplo. Então, nós vamos ver o exemplo e nos basear para fazermos o nosso infográfico também, tá? Com subtítulo, com parágrafo, com a dica, tá? E aqui, olha só, esse é um exemplo para utilizarmos os itens que estão naquele quadro verde já citados por mim anteriormente, ok? Número 3, questão número 3. Escreva um título para o seu infográfico. Olha só, então as perguntas aqui dos nossos exercícios, eles estão
ajudando você a fazer passo a passo o seu infográfico, tá? Então, não esqueça de colocar um título para o seu infográfico. Bom, número 4. Professora, como eu vou saber se eu realmente consegui fazer o infográfico? Você vai fazer a questão número 4. A questão número 4, ela pede para que você avalie seu gráfico. Então, a partir dessas perguntas, você vai ver se você foi bem no seu infográfico ou se não, ou se precisa melhorar em algo. Então, olha só, por exemplo, a número 1, ela pergunta: há um subtítulo em cada uma das dicas? Se você fez, você vai colocar sim. Se você não fez, você vai voltar ao infográfico, ao seu infográfico, e verificar como pode adicionar o que está faltando. Bom, número 5. Caso você tenha respondido não em algum item, volte ao texto e faça as adequações. Foi o que eu acabei de dizer. Vamos à sexta questão. Depois, destaque o infográfico do material de apoio e escreva a versão final do seu texto. Então olha só, lá no material de apoio, você tem um papel, né, específico para você fazer o seu infográfico, tá? Então, no caderno, você vai fazer o seu rascunho do infográfico, mas nesse material de apoio, você vai colocar o que realmente você vai apresentar no seu infográfico no papel, ok? Observe que o infográfico apresenta um espaço destinado para um dos itens e um espaço para o título. Então, ele tem todos os espaços suficientes para que você faça o infográfico. Bom, hoje também vamos conhecer o que é poema visual. Bom, o poema visual, observem no nosso exercício, tá? Exercício esse que está na página 17, tá? Então, na página 17, nós temos o poema visual. E o poema visual, a sua principal característica são o uso de elementos visuais. Como assim, teacher? Observem o poema visual do quadro. Ele tem letras de cabeça para baixo, letras que estão de trás para frente, são ao contrário, né? Então, olha só, esses elementos, a forma como o autor colocou essas palavras aí nesse quadro, né, é para imitar aquele reflexo da água, aquele reflexo espelhado da água. Então, por isso, como se trata de um poema que fala sobre água, ele fez dessa forma, tá? Porque, às vezes, o poema visual, a forma como são usados os elementos visuais, representa o que o poema expressa, tá? Então, aqui, como o poema está falando de água, ele expressa aquele efeito espelhado da água. Então, na questão número 1 diz: leia o poema a seguir e veja como o poeta distribuiu as palavras na página. Número 2. O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski, que é o autor do poema, né? Do poema visual. Então, você vai verificar o que de diferente há na forma como ele colocou as palavras no poema. Número 3. O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? Então, você vai voltar lá no texto
no poema e verificar sobre o que ele está falando. Ele fala de 2 elementos da natureza. Quais são? Número 4, releia esse trecho. Lua na água. Letra A. A segunda linha parece ser cópia da primeira ou reflexo da primeira? Você vai responder o que pode ser. Lembrando que até na explicação passada eu já dei uma ideia do que aqui a linha, né, possa aparecer a ser, tá? Letra B, relacione as colunas. Lua na água, né? Tem um trecho aí do poema visual. E representa a água ou representa a lua? Esse efeito espelhado representa a lua ou a água? Você vai ligar. Vamos à questão da letra C. Qual das imagens a seguir melhor representa esses versos? Essa tá bem fácil, né? Então, você vai marcar um X em qual das fotos representa os versos do poema visual que vimos anteriormente. Quinta questão. Releia a segunda parte do poema. Lua, alguma lua. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Aí você vai ver, né? Se tem um motivo específico para isso. Sexta questão. Por qual parte você começou a ler o poema? Às vezes a pessoa pode começar de baixo para cima, né? Não tem problema. Isso se difere do aspecto de cada um. Mas você pode seguir a ordem normal da leitura, não há problema. Número 7. Começar a ler o poema pela segunda ou terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique. Então, essa é uma pergunta pessoal, né? Se prejudica, você vai escrever aqui. 8. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? Então, você vai ver que tem letras que se repetem, tá? Então, você vai anotar todas aqui. 9. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema o quê? Uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia? Uma leitura chata? Bom, vocês vão só marcar. Bom, então nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.